O Irã está vivendo uma onda de protestos que já dura 3 semanas e se espalha pelo país do Oriente Médio. Mais de 2.000 pessoas morreram, segundo informações de uma agência internacional. Motivadas inicialmente por uma grave crise econômica, as manifestações cresceram em escala e em violência. Agora exigem mudanças políticas profundas, incluindo a renúncia do líder supremo. O governo respondeu com repressão, cortes de internet e prisões em massa. A gente já viu essa cena antes, né? E as tensões se ampliam agora com a entrada dos Estados Unidos na crise. Para nos ajudar a entender o que está acontecendo e os riscos de uma escalada política e geopolítica, eu converso com Gunther Rudsit, professor de Relações Internacionais da Faculdade ESPN. Bem-vindo, professor. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Que ano é esse para o Irã, hein, professor Gunther? Ele está acumulando décadas de tensões internas, de isolamento internacional. A gente tem visto já uma escalada de tensão na região, mas eu lhe pergunto, como é que a história do país e o regime teocrático atual, né, ajudam a entender o surgimento dessa nova onda de protestos? Olha, a gente tem que entender que a repressão no Irã sempre existiu. De tempos em tempos, infelizmente, essa é uma realidade da sociedade iraniana que sofre com esse governo autoritário e teocrático que se impõe e se mantém através da força. Mas, como eu disse, dessa vez está um pouquinho parecido, parecido com 1979, 78, 79, porque os protestos não estão concentrados numa classe social, jovens, estudantes universitários, como já aconteceu, não está concentrado num gênero, né, majoritariamente feminino, como foi em 2001, quando uma jovem foi presa e acabou morrendo na prisão da polícia religiosa e se espalhou hoje por todas as classes sociais iranianas. E isso se deve a esse descontentamento, uma economia, um descontentamento de décadas, uma economia já bastante fragilizada e que piorou depois da Guerra dos 12 Dias contra Israel no ano passado. É verdade, ainda teve isso, ainda teve a guerra com Israel e a tensão entre os dois países continua agravando-se. Eu lhe pergunto também sobre o componente econômico, né? A gente já está assistindo a uma desvalorização da moeda iraniana, a inflação elevada, isso vem de meses para cá e isso é o começo da reclamação, né? E tem afetado a vida da população. Quando uma crise econômica é o motor de uma crise política, o desfecho fica ainda mais difícil de prever, né? Pois é, como você bem colocou, essa situação iraniana piorou muito desde da guerra com Israel e que se calcula uma desvalorização em alguns meses em torno de 50%. Portanto, tudo que é importado no Irã ficou no mínimo mais caro 50%. O padrão de vida despencou, a inflação disparou e os protestos começaram por um grupo que, tradicionalmente, conservador, sempre apoiou o regime teocrático, né, os donos de bazares. E, com tudo isso, até eles começaram a protestar e esses protestos cresceram. E esse é um grande problema, como você bem colocou, porque você conseguir consertar uma economia e melhorar o padrão de vida de uma sociedade leva meses, se não anos. Esse é o grande problema hoje para o regime iraniano. Bom, o governo respondeu como vimos, né? Corte de internet, prisões, prisões bastante violentas, né? E a repressão aos manifestantes. Como é que essa repressão molda a evolução dos protestos, na sua opinião, e a percepção internacional também sobre o Irã? Bom, é importante entender que quando esses protestos começaram, finalzinho de dezembro de 25, o presidente Donald Trump fez a primeira ameaça de intervir militarmente. E essas ameaças vêm crescendo e esse é o grande problema. Se hoje houvesse uma intervenção militar americana contra o governo iraniano, boa parte das pessoas que estão protestando contra o governo parariam e começariam a protestar contra os Estados Unidos, porque
o sentimento de raiva, até mesmo raiva, em relação aos Estados Unidos no Irã, na cultura iraniana, é muito grande, desde os anos 50, quando os americanos e britânicos derrubaram, conseguiram forjar protestos e conseguiram derrubar um primeiro-ministro nacionalista, que não tinha nada de comunista, era nacionalista, Mohammad Mossadegh, e instauraram no poder o Shah Reza Pahlavi. Então, quando essa história veio à tona anos depois, o ressentimento contra os Estados Unidos cresceu. E por isso mesmo, nesse quadro, hoje, se o presidente americano fizer uma intervenção militar, é possível que a situação do governo até melhore. É por isso que eu não tenho outra palavra, tenho certeza que foi isso que fez com que a Casa Branca decidisse não usar as armas, pelo menos nesse momento, e sim um instrumento econômico, colocando mais sobretaxas em países que fazem negócios com o Irã, se quiserem vender nos Estados Unidos. É exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer, porque as armas eles usaram ano passado, né? Naquele ataque que destruiu instalações nucleares iranianas. Mas dessa vez, Trump responde com as tarifas de 25% aos países que fizerem negócios com o Irã. Qual é o impacto para o país do Oriente Médio e qual é o impacto, por exemplo, para o Brasil, que faz negócios com o Irã? Bom, primeiro vamos ter que esperar para ver a implementação efetiva dessa medida, porque a gente não pode esquecer que o presidente Trump retirou unilateralmente essas sobretaxas sobre produtos brasileiros, principalmente carne, café, suco de laranja, porque isso estava prejudicando o bolso do eleitor americano. Então ele vai reimpor essas sobretaxas a esses produtos brasileiros? Pelo menos esses eu acredito que não. Outros, pode ser que sim. Mas diante de sobretaxas de 25% mais 25%, não vai mudar a situação. Ou seja, já se tornou impossível exportar com taxas de 25%, passar para 50%, não vai mudar nada. Então, primeiro a gente tem que esperar efetivamente quais serão os produtos e de que países o governo americano vai taxar. Segundo, quais vão ser os governos que vão tentar enfrentar os Estados Unidos e quais aqueles que vão tentar evitar o enfrentamento. É disso que vai resultar os impactos econômicos no Irã, ou seja, é uma medida de médio e longo prazo, não é uma medida que vai surtir efeito amanhã, semana que vem, não, é médio e longo prazo. Portanto, nesse momento é uma medida ainda leve, mas isso não descarta, eu tenho praticamente a certeza de que outras medidas de inteligência o governo americano está tomando, como, por exemplo, utilizar de cyberataques, manipulação de informações. Eu não duvido que os órgãos de inteligência americanos e israelenses tenham conseguido insuflar mais esse ressentimento do povo iraniano contra o seu regime. Eu fico me perguntando também, professor Gunther, diante dessa crise, né, se a repressão aumentar ou se houver confrontos com potências externas, que cenários o senhor consegue imaginar de escalada política e geopolítica que podem surgir aí no horizonte, hein? Olha, vamos começar pela geopolítica. Nenhum outro país vai querer enfrentar Estados Unidos ou Israel ou Estados Unidos e Israel contra o Irã. Isso ficou claro na Guerra dos 12 Dias. E agora, de fora da região, conseguir agir contra Estados Unidos e Israel lá no Oriente Médio, ninguém consegue, nem China nem Rússia. Portanto, do ponto de vista geopolítico, se houver uma ação militar americana e ou israelense, somente protestos vão ser feitos por parte de outros governos, principalmente China e Rússia, mas nenhuma ação militar. Do ponto de vista político interno do Irã, aí sim é como eu falei. Pode ser que isso mude um pouco a dinâmica interna, faça com que o nacionalismo iraniano afaste muitos dos que estão hoje protestando
para apoiar o governo, e até pode isso levar a um enfraquecimento de novo de protestos contra o governo. Então, é um quadro que, infelizmente, vamos ter que esperar dia a dia para ver quais são as dinâmicas que vão ganhar força. E claro, dependendo de como essas coisas vão se dar, né, o tamanho da pressão internacional, que outras medidas ainda há na manga de Estados Unidos e seus aliados, sobretudo na região Israel, é aí que a gente vai tentar vislumbrar algum tipo de mudança política significativa no Irã, né? Ou o senhor entende que o regime consegue se manter firme, apesar de toda essa chiadeira interna e externa? O que efetivamente o governo de Donald Trump quer do Irã? Porque dependendo dessa resposta, vai resultar em medidas que a Casa Branca vai tomar. O governo Trump quer uma mudança de regime do Irã? Talvez sim, mas é o seu objetivo principal? Provavelmente não. O governo do Donald Trump quer que o Irã abra mão do seu programa nuclear? Praticamente certeza que sim. Isso vai fazer parte da negociação. Isso vai influenciar em que medidas a Casa Branca vai tomar? Sim. Portanto, eu tenho a desconfiança de que se o governo iraniano negociar de alguma forma satisfazer a Casa Branca em relação ao seu programa nuclear, o presidente Donald Trump não vai tomar medidas mais duras para derrubar o regime. Nesse momento, eu vejo esse cenário como o mais provável. Até porque vai derrubar o regime e vai colocar quem no poder? Não tem uma liderança. E olhando para os Estados Unidos, eu fico me perguntando também quantas outras frentes de briga e de batalha e de conflito Trump ainda é capaz de abrir. O senhor também nos pergunta? Sim. Esse é um fator muito importante porque isso pode abalar a sua popularidade junto ao eleitor, né, dele. E em novembro desse ano haverá eleições para a renovação de toda a Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. Portanto, se ele fez uma campanha se opondo à guerra sem fim, né, como ficaram conhecidas nos Estados Unidos, a guerra do Iraque e do Afeganistão, ele colocar os Estados Unidos numa nova guerra, ele já arriscou bastante na Venezuela. É que eles tinham certeza que não ia dar errado e que seria fácil, rápido. Acho que eles até tinham certeza que seria muito fácil pela situação, até mesmo militar, política, né, da ditadura aqui venezuelana, mas é uma situação já diferente no Irã. Então, se um regime não cai, ele coloca o país, os Estados Unidos, numa guerra mais prolongada, isso gera um descontentamento muito grande entre os eleitores dele. Isso é o que ele mais vai evitar esse ano. Professor Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais da ESPN de São Paulo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Termina aqui a edição 1334 do seu JR 15 Minutos. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu sou o Eduardo Ribeiro e bora pra próxima.